postar. Esses cálculos, possivelmente, eu colocarei, nós faremos uma tabela e nós colocaremos, como a administração fez, na página da prefeitura, nós poderemos colocar, disponibilizar, nos casos, no portal aqui do Legislativo. E até uma sugestão para a MOC, os números da MOC, que se coloquem proporcional ao número de habitantes, que seria a questão lógica. Aqui eu vou mostrar a tabela, por isso que eu peço, aqui nós temos a tabela de todos os dias da MOC, né, que é o que nós acompanhamos dia após dia, do dia 20, que foi o caso do manifesto, e agora do dia 27, que foi sempre anterior à sessão. O que que eu anotei, por isso que eu peço se algum vereador quiser anotar. Dia 20, Capinzal, juntamente com o município do Ouro, que são municípios irmãos, como é Joaçaba e Erval do Oeste, nós temos uma população de 30.688 habitantes. São dados oficiais, dados do IBGE, buscados na página do IBGE, com casos ativos, 243 casos nesses dois municípios, nos nossos dois municípios. Outros 10 municípios da AMOC, total da população, então se atentem a esses dados, total da população, tirando Capinzal e Ouro, os outros 10 municípios da AMOC, 98.600 habitantes. Casos ativos, no dia 20, 270 casos. Capinzal e Ouro, 243, Capinzal, o resto da AMOC dos municípios, 10 municípios com população de 98.270 casos, Capinzal, 30.600 habitantes. Ali você vai ver a proporcionalidade. Não vou discutir agora, então, números. Peço aos vereadores ou alguém da administração que queira fazer se é o dobro ou não é o dobro. Dia 27, ontem, Capinzal e Ouro, população 30.688 habitantes, casos ativos, 372 casos ativos. 10 municípios restantes da AMOC, 98.600 habitantes, casos ativos, 309. Isso está na página da AMOC, podem pesquisar, a administração pode pesquisar. Aí eu pergunto, quem está errado, quem está certo, quem está negligenciando alguma coisa, quem está com falta de responsabilidade, que nós poderemos discutir logo à frente. Complicado, mas os números estão aqui. Os vereadores anotaram, podem conferir proporcionalmente aos municípios. O que realmente importa, né? Uma situação grave, como estamos vivendo em Capinzal. Ou seja, nós ficar discutindo números. O que importa para nós são as vidas das pessoas que vivem na nossa cidade. Isso sim, é um tratamento humanizado na área da saúde, são medidas preventivas, curativas, eficientes, para que nós não viemos a piorar essa situação que nós vivemos. É isso que importa para nós. Mas os números estão aqui, volto a dizer, são números oficiais da AMOC, com números do IBGE. É só vocês fazerem as contas, quem anotou. Nós não gostaríamos de chegar a um extremo, né, como o fechamento de comércio, de empresas, como aconteceu em municípios do Oeste, e que lá, mediante o quadro que se apresentou, foi necessário. Aqui, nós não gostaríamos que chegasse a esse quadro. Não é nenhuma questão de alarmar, de criar pânico, mas sim de mostrar à população a realidade que nós estamos vivendo. Nós não podemos e não precisamos esconder números. Nós não precisamos ter a falsa impressão de segurança, não devemos ter a falsa impressão de segurança. Nós não precisamos ficar com essa sensação de que nada que nada continue sem os cuidados, as pessoas precisam dos cuidados, se reunindo, não respeitando regras de distanciamento, não uso de máscara, ou seja, tomar medidas para a prevenção e não propagação do vírus. Nós temos que respeitar isso, nós temos que ter essas atitudes. Nesse sentido, Bruno, vereador Kelvis, vereador Rafa e vereador Lucas, nós tivemos uma reunião virtual com a BRF e ali apresentou-se as medidas realizadas nessa empresa, né? E aqui eu elogio muito o gerente local, seu Heriberto do Ponte, conhecido nosso,
da terra capinzalense, toda a equipe médica que lá existe, tem 6 médicos e toda uma equipe atrás dessas pessoas, pelo brilhante trabalho que eles fazem, e são exemplos para os municípios. Nós devemos copiar, talvez, o que lá é realizado. E quando eu e o vereador Kelvis, nós estivemos aqui, terminamos de ouvir a sessão aqui, chamados pelas pessoas para comparecerem aqui na fila, no centro de triagem, deparamos com várias pessoas, conversamos com pessoas em estado febril, expostas ao sol, à chuva, algumas, a maioria sem cadeiras, né, com crianças no colo, e certificamos-nos que algo estava errado, que precisava um local mais adequado, e pensando nas pessoas, sugerimos o centro de triagem que fosse mudado ali para o centro educacional. Fomos atendidos, vários vereadores também cobraram, também foram atendidos, isso é importante. Outro grande problema que foi identificado foi o protocolo médico, né, que estava sendo adotado. Algumas pessoas, alguns sintomas deveriam observar, ficar em casa 3 dias, e caso persistisse, os sintomas voltaram ao novo atendimento. Muitas dessas pessoas, muitas, retornavam ao trabalho, e depois de 3 dias, sem sintomas graves, achavam que estava normal, infectando várias pessoas. Aconteceu isso, nós temos vários relatos sobre isso. E não faziam a testagem, né? Eu não estou inventando, isso é relatos, várias pessoas, vários vereadores sabem disso, que foi isso que aconteceu. E nós chegamos onde chegamos nesse ponto, né? E eu também, agora, a questão pessoal, quando entrei na política, não foi para inflamar, para encher meu ego, foi para contribuir com a vida dos capinzalenses. E se hoje essas pessoas estão sendo atendidas de forma mais humana no centro de triagem, ali no centro educacional, porque houve mudanças no protocolo de atendimento. Foi também porque não nos calamos, né, vereadores, diante de um cenário. E essa é a nossa função, um cenário que poderia, naquele momento, estar caótico. E aqui também, como alguns já citaram e salientaram, parabenizar a doutora Andréia e a sua equipe, que assumiu essa responsabilidade. É difícil as pessoas assumirem essa responsabilidade, ela assumiu. Parabenizo, então, toda a equipe profissional montada por ela, que está na linha de frente. Aqui também parabenizo os funcionários do transporte coletivo, que eu questionei alguns procedimentos e fui conversar com essas pessoas, com uma funcionária, ela me explicou o procedimento, e me relatou muito claro que as medidas sendo tomadas ali, ela não queria levar o vírus para casa, para seus familiares, então eram tomadas medidas rigorosas do transporte coletivo. Parabéns aos funcionários do transporte coletivo, que muito bem fizeram os seus trabalhos. E, novamente, voltando aos dados de Capinzal, né, de ontem, são dados assustadores. A situação de ocupação de leitos hospitalares, a disponibilidade de leitos de UTI, como foi falado aqui, muito grave. Joaçaba lotado, Concórdia lotado, outras regiões lotadas. E a construção de um centro de UTI em Capinzal, nós sabemos que não é fácil, não é nem um pouco fácil, mas tem que seguir passo a passo, tem passos a serem seguidos, tem. Como foi o Corpo de Bombeiros? Nós temos relatos de como foi construído o Corpo de Bombeiros. Foi difícil, mas está aí, graças a Deus está aí. Várias outras questões que a gente pode citar em Capinzal aqui, que achavam loucura no momento fazer, mas estão aí. Nós se manifestamos há algum tempo atrás, vereador Gilmar, uma vida salva já é o suficiente para ter uma UTI. Isso que importa, isso que nós brigamos, né? É isso que nós alertamos. Sabemos que algumas áreas aqui em Capinzal foram isoladas, a polícia militar está fazendo o seu bom trabalho, um brilhante trabalho nesse sentido, está agindo para evitar aglomerações. As empresas, o comércio estão tomando seus cuidados, mas eu acredito que nós precisamos de medidas ainda um pouco mais rigorosas. Nós estamos num estado crítico, nossa região entrou no estado crítico. Nós tivemos as campanhas de conscientização no começo, agora não temos mais os carros na rua,
alertando pessoas